Clube Pet CBN, com Tatiana Saque. Tudo bem, doutora Tatiana Saque? Tudo bem, Mário. Boa tarde aos ouvintes da CBN, a toda a equipe também. Boa tarde. Temos algumas perguntas de ouvintes da semana passada e dessa semana já também. Podemos ir respondendo, doutora? Podemos, claro. A primeira é do Roberto. Fala, Roberto. Boa tarde, Rádio CBN. Bonella, aqui é o Roberto de Itacibá. Pergunta à doutora se meu cachorro gosta de tomar banho muito no mar. Água salgada faz mal para o pelo do animal? E aí, doutora? Água do mar. Olha, depende muito do animal. Assim, no geral, a princípio não faria mal, né? Mas às vezes o excesso de sal na pelagem, ou às vezes até a própria areia, ela pode sim causar uma dermatite no animal que eventualmente tem uma predisposição, né? Que já tenha uma predisposição à dermatite, né? Principalmente. Então, eu sempre falo assim, quer levar para ir dar uma volta na praia, para entrar no mar, passa uma água depois, né? Tira o excesso de sal do corpo, pelo menos, e tira o excesso de areia para dar qualquer tipo de problema. Agora, tem animal que gosta mais de água, raça de cão do que outras, doutora? Porque eu vejo que tem um cachorro que chega na praia, já vai molhando, se molha. Tem outros que podem nem chegar perto da água fria. Caiu a ligação, daqui a pouco ela responde. Se umas raças são mais afeitas ao banho de mar e água fria do que outras. Tem pergunta aqui também sobre alimento tóxico para cachorro. Daqui a pouco eu faço. Já voltamos agora com a doutora Tatiana Saque. Você está me ouvindo, doutora? Estou ouvindo. Vamos lá então. Quer dizer, então se o cachorro gosta de uma banho de mar, pelo menos um banho frio para tirar o excesso de sal, né? Tirar o excesso de sal, o excesso de areia, normal. Ih, gente. Obrigado. Doutora Tatiana, tá de volta? Agora numa outra comunicação, mas vamos lá. Ei, doutora Tatiana, enfim, já deu a dica aqui pro Roberto, se o cachorro gosta muito de banho de mar, pelo menos lava, tira o excesso de sal depois, porque pode dar dermatite. Doutora, o que eu perguntava é o seguinte, alguma raça de cão gosta mais de banho do que outras? Porque às vezes eu vejo cachorro chega na praia, tem uns que se jogam, mergulham, outros não podem nem botar patinha na água fria, outras raças. Gostam realmente de água, né? O labrador é um ótimo exemplo disso. Eles amam entrar no mar, entrar na piscina, entrar na lagoa, em vários lugares. O cocker também é um cachorro que gosta de água, porque são animais que o labrador, principalmente, ele é uma raça criada para buscar pato naquelas regiões pantanosas, né? Então ele é um animal que naturalmente gosta da água. Agora, a gente percebe assim, né, que tem alguns animais que têm muito medo, porque talvez nunca tenham tido um contato naquela fase de socialização que a gente fala, né? Ou passou por alguma experiência traumática e acabou realmente ficando mais medroso quando o assunto é água. E aí tem diferença também, assim, a gente percebe que tem cachorro que não gosta de banho, mas ele gosta de entrar no mar, ele gosta de entrar na lagoa, ele gosta de entrar na piscina. Entendeu? E às vezes ele acaba associando o banho com aquela questão de ter que ficar contido, de ter que ser ensaboado, às vezes o secador, alguma coisa nesse sentido. Mas realmente tem algumas raças que têm uma aptidão maior para se jogar na água. Gente, é uma memória genética então, né? Porque pode ser que o labrador que nunca entrou no pântano para pegar um pato, mas fica na memória genética. Fica na memória. Por isso que os labradores buscam o brinquedo e trazem 150 vezes se você deixar, entendeu? Entendi. Eles foram selecionados para que eles buscassem os patos, que os caçadores atiravam e trouxessem pro dono deles, pro tutor deles. Interessante. Pergunta do Enio. É verdade que uva é tóxico para cães? E existem outros alimentos que também podem ser tóxicos? Enio, é verdade que a uva é tóxica. Na verdade, assim, a gente não sabe ainda exatamente qual é a substância que causa o problema. E não são todos os animais que têm essa propensão a sofrer essa intoxicação. Mas na dúvida é importante não dar a uva,
o animal. Por quê? Porque a intoxicação pela uva ela é grave, entendeu? Ela pode causar uma insuficiência renal aguda. E ela pode causar sinal de vômito, diarreia, fraqueza, falta de apetite, o animal fica prostrado, deixa de parar de urinar, né? Ou reduz bastante a produção de urina e pode até virar óbito, né? Então é melhor que não se dê nem as uvas e nem as pastas de uvas. Interessante que jabuticaba pode, mas uva é tóxico. A uva é tóxica, são famílias diferentes, né? Não sei nem assim com questão de classificação, mas a jabuticaba eu nunca vi nenhum tipo de relato em literatura, nada disso. Agora, existem outras substâncias que também são tóxicas, né? Que o Enio perguntou. Então aí a gente pode citar cebola, ela é tóxica, tem que tomar bastante cuidado com a cebola, o café e o chá, eles são ricos em cafeína, né, e pode causar excitação do sistema nervoso, taquicardia, hipertensão, um monte de coisa. O chocolate e o açaí também podem ser tóxicos, porque os dois contêm teobromina, e a teobromina ela pode causar excitação, taquicardia também, hipertensão, crise convulsiva. Tem uns vegetais aqui, a batata, por exemplo, o tomate, o jiló, a berinjela, na forma crua, também possuem capacidade de intoxicação e causar transtornos gastrointestinais. Alguns tipos de cogumelo, a casca do abacate e as folhas do abacateiro, a carambola, a macadâmia também é tóxica. E, por fim, assim, o xilitol, que é um tipo de adoçante, né? Ele pode também causar sinais de intoxicação. Gente, olha quantos alimentos são tóxicos. O cão, hein? Mas olha, chocolate, cebola é um perigo, uva, berinjela, café, batatas, café, tudo tem que evitar isso perto do cachorro. Não sabia. O Wallace está dizendo que as cães dele gostam muito de mamão, e gostam muito mesmo, comem muito mamão. Mamão é tóxico, não, né? Mamão nunca vi nenhum tipo de relato. Que eu saiba, o mamão não é tóxico. A gente tem que tomar cuidado com a quantidade para ver se vai ou não soltar intestino, né? Uhum. Mas, a princípio, os cachorros costumam gostar bastante de mamão. Perfeito. O Hélio Ferraz, para a doutora Tatiana Sack. Apareceu um carrapato no meu cachorro. Tô dando carrapeticida. O que mais preciso fazer? Então, aí, com relação ao carrapato, depende do carrapaticida que ele deu, né? E assim, se ele encontrou apenas um carrapato, é provável que esse animal tenha tido um contato eventual, de repente na rua ou pelo portão, alguma coisa assim. Então, se der um carrapaticida de ação longa, né, que são aqueles comprimidos ou as pipetas que protegem e tratam durante 30 dias em média, né, tem alguns que duram mais, ele tese não precisa fazer mais nada. Agora, em casos, quando a gente tem casos de infestação, por exemplo, né, quando você tem um quintal, de repente teve ali uma fêmea que botou muitos ovos e os carrapatos estão em atividade se reproduzindo ali no ambiente, aí pode ser que seja necessário fazer uma pulverização no local, tá? De forma geral, assim, o ideal é a gente fazer a prevenção, né? E aí você pode todos os meses, né, ou de acordo com o produto que for escolhido, você fazer essa prevenção periodicamente, para evitar que o animal adquira o carrapato. Aquelas coleiras antipulgas e anticarrapato são uma boa? As coleiras são muito boas, assim, algumas inclusive são repelentes de mosquito, né, ajudam a proteger o animal contra o verme do coração, a leishmaniose, que são transmitidas por mosquito, mas, assim, eventualmente, alguns animais podem ter uma certa sensibilidade à substância que está impregnada na coleira e causar um pouco de irritação local, e muitas vezes, quando você tem mais de um animal na casa, né, às vezes você tem 2, 3 cachorros que brincam muito e se pegam, que eles acabam se pegando pelo pescoço, eventualmente essas coleiras elas podem ser mastigadas, né? O cachorro acaba cortando, caindo do pescoço, enfim. Entendi. A Renata, nosso ouvinte, está dizendo, doutora, que o pastor alemão dela adora abacate.
Você falou, abacate pode ser tóxico, a folha e a casca. Mas sempre comeu, ela deve impedir tirar o abacate perto do cachorro? O que ela faz? Então, abacate às vezes é um problema, porque o pessoal, assim, tem gente, por exemplo, que vai para o sítio, tem um abacateiro no sítio, o cachorro passa um final de semana, uma semana inteira comendo o quanto de abacate ele tem vontade, né? É assim, a polpa do abacate, ela não tem problema, tá? Ela pode comer, claro que o excesso pode causar problema porque é uma fruta gordurosa, né? Então, eventualmente, o animal pode ter um vômito, uma diarreia ali por conta do excesso de ingestão. Mas a casca e as folhas do abacateiro, elas possuem uma substância tóxica que é a persina, né? E aí ela pode realmente causar também sinais gastrointestinais e eventualmente umas alterações cardíacas. Aí tem que tomar cuidado com isso, especificamente com a casca e com as folhas. Ficar de olho e manter atenção. Obrigado, doutora Tatiana. Até a próxima quinta-feira. Mário. E eu que agradeço, até a próxima quinta.